Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos e eu tô muito feliz que você clicou neste vídeo. Pra você que tá chegando aqui agora, neste canal eu gosto de recontar casos criminais, reais, casos de mistério, qualquer coisa aqui que eu acho interessante dividir com vocês e recontar essa história aqui na sala da minha casa, onde vocês são muito bem-vindos. No mês de outubro, eu tô trazendo aqui pro canal 2 vídeos por semana, na segunda e na quinta, às 19 horas, porque esses casos aqui que aconteceram no Halloween ou que tem alguma coisa a ver, nem todos são casos muito grandes, então para vocês não brigarem comigo, 2 vídeos na semana. E por que eu digo para não brigarem comigo? Porque quem está inscrito neste canal gosta de vídeos longos. Então, se você gosta também de vídeos com bastante detalhe, bastante pesquisa, onde eu converso basicamente aqui com vocês, conto uma história como se vocês realmente estivessem aqui na minha sala, seja bem-vindo, se inscreva no canal e vamos pro caso de hoje. Duas coisas me chamaram bastante atenção nesse caso, uma delas é a união de toda uma comunidade para tentar solucionar um crime. A segunda coisa é, mesmo com o caso resolvido, o suspeito preso, o quanto a família, né, da vítima sofre. E sofre até hoje, porque até os dias de hoje, mesmo esse caso tendo acontecido nos anos 70, até o dia de hoje existe uma luta para manter esse suspeito na cadeia. Então a gente vai comentar bastante sobre isso aí no decorrer do caso, porque eu acho muito, muito importante a gente sempre falar das vítimas. Lisa Ann French nasceu dia 2 de junho de 64 e ela morava com a sua mãe Mary Ann e seu padrasto Bruce. Ela tinha um irmãozinho chamado Michael e o pai biológico da Lisa morava próximo e se chamava Alan French. A Lisa, ela tinha 9 anos aqui na época dos fatos e ela morava em Fond du Lac, em Wisconsin. E é até meio clichê a gente falar, mas esse bairro também era um bairro seguro, um bairro familiar, um bairro que não acontecia muita coisa assim no sentido criminal, né? E eu gosto sempre de olhar no Google Maps os bairros, os locais onde eu tô pesquisando um caso, pra gente ter uma noção de localização. Às vezes a gente tem bastante informação de onde aconteceram os fatos, eu gosto de ver se foram próximos ou não. E eu fui olhar, né, a cidade de Fond du Lac, ali em Wisconsin, e até hoje ela tem essa vibe de um bairro tranquilo. Inclusive, se você assistiu o filme Halloween, né, que temos o Michael Myers, é bem aquela vibe daquele bairro, assim, sabe? Que você no Halloween já imagina, assim, as crianças fantasiadas, correndo pelas calçadas, pedindo doces. Então era esse tipo de bairro. E, se eu não me engano, eu li que nessa época, esse local era um dos mais seguros para se viver. Hoje em dia já mudou, assim, já caiu bastante. Por mais que eu falei que parece um bairro seguro, né? Mas hoje em dia realmente ele não é tão seguro quanto ele era aqui na época dos fatos. Então chegamos aqui em 1973, no dia de Halloween, dia 31 de outubro, e obviamente a Lisa, ela tava super animada pra sair pedir doces, né? Porque é isso que as crianças ficam esperando do Halloween. Ela também estava muito, muito ansiosa para usar a fantasia dela, que seria de borboleta, mas estava muito frio. E a mãe dela acabou convencendo ela a trocar de roupa para uma coisa mais quentinha. Então, de última hora ali, a mãe dela acabou improvisando uma fantasia que lá nos Estados Unidos eles chamam de hobo. Que, assim, eu pesquisando, seria mais ou menos como um morador de rua, um andarilho, sabe? Seria mais ou menos isso. Eu vou colocar fotos aqui só pra vocês terem uma ideia do que era. A mãe dela colocou uma calça jeans cheia de retalhos, improvisou uns retalhos, né? Colocou uma jaqueta bem grande, verde, e um chapéu de feltro. E a mãe da Lisa, a Mary Ann, ela trabalhava com beleza, né? Com maquiagem, cabelo. Então ela faz umas sardinhas na Lisa pra ficar mais caricato e pronto, tá feita aí a fantasia de última hora. Uma curiosidade aqui é que a mãe da Lisa, ela, como eu falei, ela era cabeleireira, então a Lisa era sempre uma cobaia aí pros cortes de cabelo diferentões que a mãe gostava de fazer, e a Lisa adorava isso. E é uma das coisas que chama atenção nessa foto da Lisa, né? Esse cabelo dela diferente pra época, hoje talvez não seja tão diferente, mas na época era uma coisa que chamava atenção nela, né? Porque ela sempre tava com os cortes modernos, cortes diferentões. Já se aproximava mais ou menos das 6 horas da noite, a Lisa tava jantando e ela tava assim ansiosa pra sair. E vale ressaltar aqui que nos anos 70 as coisas eram diferentes, como eu falei, esse bairro era considerado muito seguro. Mas mesmo se a gente tem hoje em dia um bairro muito seguro, dificilmente você vai ver uma menina de 9 anos saindo sozinha pela rua,
Mesmo que seja aí num dia de festa, de Halloween, dificilmente isso vai acontecer. A gente sempre tem que analisar que eram outros tempos, né? E eu acho também que esse caso da Lisa foi um alerta também, posteriormente a gente vai falar disso. É uma coisa que pra gente é um pouco difícil de acreditar, né? Você deixar uma criança de 9 anos sair sozinha andar pelas ruas, mas era isso que a Lisa ia fazer naquele dia. Mas mesmo o bairro sendo seguro, os pais tinham uma preocupação aí com a segurança das crianças, tanto que ali na região existia um lugar chamado Pumpkin Place, que era específico para as crianças irem, né, passar o Halloween e conseguir ali trocar doces de uma forma segura. Mas isso seria mais no aspecto dos doces, pelo que eu vi. Porque nessa época aqui existiam histórias de doces envenenados, até eu já trouxe aqui no canal uma, né, que fala sobre isso, com lâminas de barbear dentro de maçã, essas coisas. Então, os pais ali da região, eles resolveram montar esse local ali mais seguro para que os doces que fossem trocados ali, eles sabiam que eram seguros. Então ninguém estranho ia fornecer doces para criança. Então eu acho que era mais nesse aspecto que eles achavam que estariam seguros, né? E aqui eu me deparei com duas informações nas fontes aonde eu pesquisei. A primeira é que a Lisa, nesse dia, ela iria se encontrar com uma amiga nesse local, no Pumpkin Place. E daí tem duas explicações. Uma é que essa amiga dela que ia encontrar ela lá, estava de castigo por algum motivo, então ela não iria mais nesse local. E daí a Lisa também decidiu não ir mais nesse local e só pedir doces ali na região. E existe a outra versão que quem estava de castigo era a própria Lisa. Então a mãe dela falou que ela só poderia pedir doces ali na região, que ela não poderia ir naquele local, Pumpkin Place. Mas enfim, de qualquer forma, a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu, mas a Lisa sai de casa às 6 horas para pedir doces. E a mãe dela fala que ela tem que voltar às 7, né? Que ela tem 1 hora ali para aproveitar o Halloween. Quando chegou lá por 7h30, mais ou menos, da noite, a Lisa não chegou em casa. De início a mãe não ficou tão preocupada assim, porque ela pensou que ela deve ter se enrolado mais para pegar mais alguns doces, né, aproveitar o momento que ela estava fora. Mas com o passar ali das horas, ela começou a se preocupar mais e ela acaba ligando para alguns vizinhos. Nessa região existia uma organização, vamos dizer assim, que se chamava de Block Parents, que seria assim uma tradução literal como os pais do quarteirão, os pais da quadra, digamos assim. Os pais tinham esse tipo de organização para tentar aí manter os filhos em segurança, saber o que cada um tá fazendo, né? Era um sistema assim de, igual a gente tem aqui de vizinhos amigos, né? Que um fica de olho no outro, né? Era mais ou menos isso, só que de pais. E à medida que a mãe da Lisa liga, né, pra um ou outro vizinho, essa notícia começa a se espalhar e muito rapidamente cerca de 50 outros block parents, né, que seriam outros 50 pais ali, vizinhos, acabam sabendo dessa notícia que tem uma menina na região que não voltou pra casa. Então eles pedem pra todo mundo acender as luzes, né, das casas, a parte de fora das casas, porque eu imagino que no Halloween tudo fica um pouco mais escuro, até pra dar destaque aí pras decorações das casas e tudo mais. Então eles pedem para todo mundo acender as luzes, colocar cartazes, quem conseguisse, nas janelas, dizendo que existia uma menina desaparecida, e nesse momento a polícia também já estava avisada do que estava acontecendo. A polícia procurou a Lisa durante a noite inteira, ela batia em várias casas, né, querendo entrevistar as pessoas, ver se alguém tinha visto alguma coisa, se alguém era testemunha de algo. E no dia seguinte já existiam cerca de 5.000 pessoas procurando pela Lisa. O que é, assim, bem curioso da gente ver. Tanto a comunidade já sair procurando, né? Já saber que era uma situação, assim, de emergência e que precisava ter alguma atitude deles, né, quanto da polícia, né, porque às vezes a gente vê que a polícia de início não vai já procurar, né, porque acha que a menina pode ter fugido, porque acha que pode estar na casa de algum amigo, ou um namoradinho, alguma coisa assim, sempre existe essa dúvida, mas aqui nesse caso não, no momento que a polícia foi, né, chamada, ela já começou a procurar pela Lisa. E aqui que eu quero ressaltar o quanto essa comunidade se empenhou para tentar encontrar a Lisa. Cerca de 6.000 impressões da foto da Lisa foram distribuídas, junto com uma descrição da roupa que ela estava usando no dia, né, para que alguém pudesse de repente ver e se lembrar que tinha visto ela naquela noite, qualquer informação. A polícia procurava a Lisa, mas a população também procurava a Lisa, tanto a pé, a cavalo, carro, caminhão, qualquer tipo
tipo de jeito que tinha para eles procurarem ela, eles estavam procurando. A guarda municipal se juntou, tinha helicóptero procurando a Lisa, quem tinha avião particular também estava usando para procurar. Rios foram drenados, lagos foram drenados. E tinha um posto de gasolina que estava oferecendo 25 galões de gasolina para quem quisesse procurar pela Lisa. E toda essa força-tarefa aí durou apenas 2 dias. Por isso que eu falo, foi a partir do momento que a mãe da Lisa falou aconteceu alguma coisa, ninguém pensou 2 vezes, né? Todo mundo quis ajudar da forma que conseguia ajudar. Mas infelizmente toda essa comoção, né, e toda essa união da comunidade, infelizmente não alterou nada no destino da Lisa. No dia 3 de novembro, um fazendeiro estava andando com o seu trator e ele percebeu uns sacos de lixo à margem da rodovia. E chamou a atenção dele porque ali não era um local onde as pessoas deixavam lixo e esses sacos eles estavam jogados pro lado de dentro da cerca, dando a impressão que realmente alguém só passou ali e jogou, né? Como não era algo comum de se ver ali, ele para e vai ver o que tinha nesses sacos. E infelizmente em um dos sacos estava o corpo da Lisa French e no outro saco estava toda aquela fantasia que a mãe da Lisa tinha improvisado de última hora. E eu não consigo imaginar o quão triste e o quão brutal deve ser quando você tem um ente querido teu descartado como lixo, né? Não basta a morte em si, né, que já foi terrível, mas ela foi descartada como se não valesse nada, né? Então eu imagino que deve ter sido muito difícil nesse momento para a mãe da Lisa, para os familiares dela. A polícia foi notificada rapidamente, né? Esse fazendeiro ligou para a polícia. Só que quando a polícia chegou, já existia ali alguns membros da comunidade, cerca ali de 12 a 15 pessoas. E as pessoas, elas estavam muito desesperadas, assim. Realmente foi, assim, algo que atingiu a comunidade de uma maneira única, né? Não é porque foi uma criança de outra família que morreu e tudo mais. Parecia que todo mundo tinha perdido um familiar, até porque tava todo mundo envolvido atrás, né, em encontrar a Lisa, todo mundo sabia quem ela era e tinha essa esperança. Então, quando eles encontraram ela ali, foi algo bem dramático para as pessoas que estavam ali. Teve um padre que chegou ali no local onde o corpo da Lisa estava e ele queria chegar próximo dela, inclusive ele pula essa cerca que eu imagino que devia ser essas cercas meio que de arame farpado, talvez, porque ele se cortou em alguns locais do corpo, inclusive na mão, assim, bem forte, porque ele queria chegar perto do corpo da Lisa para poder rezar por ela. E agora restava para a polícia dar a notícia para os pais, né, da Lisa que ela tinha sido encontrada, mas que não tinha sido da maneira que eles queriam e que provavelmente ela foi assassinada e eles tinham que achar uma pessoa que provavelmente era da comunidade. E nesse ponto eles ainda não tinham nenhuma dica, nenhuma pista, eles não tinham a menor ideia de quem era. Toda a cidade, né, como eu falei, lamentou a morte da Lisa. E realmente foi toda a cidade. A igreja onde ela foi velada estava lotada e em todas as fontes fala isso, porque eu acredito que deve ter sido um momento muito marcante. As 9 primeiras fileiras ali da igreja eram de crianças, mais ou menos ali da idade da Lisa. Crianças que conheciam a Lisa, mas que também não conheciam, só sabiam da história dela, mas quiseram ir lá e prestar ali uma última homenagem. O que é de quebrar o coração, realmente, a gente pensar que essas crianças não precisavam estar passando por isso, né? Numa data que para elas era tão feliz, né? Que era de sair, pegar doces, e agora elas estavam ali querendo prestar a última homenagem para uma criança que tinha perdido a vida de uma maneira tão trágica. A mãe da Lisa, ela disse que vestiu a filha com o vestidinho que ela tinha usado na foto da escola e que ela arrumou o cabelo dela, como ela sempre fazia também quando ela ia sair de casa. A mãe da Lisa também encontrou nas coisas da filha uma espécie de diário, de caderno, onde a filha falava muito de Deus. Ela colocou algo como assim, as 5 coisas que Deus quer que você faça. Então tinha, por exemplo, sempre ler a Bíblia, dividir as novidades da sua vida com Deus, se envolver com as pessoas da igreja, tinha várias coisinhas e no final ela dizia, Deus ama você. E é pra gente ter a noção do quão a Lisa era pura, assim, do quão ela tinha um coração bom. Enquanto, né, a comunidade se despedia aí da Lisa, a polícia tava desesperada
pra encontrar quem tinha feito aquilo, porque como eu falei, eles sabiam que era alguém dali e por que tinha sido de uma maneira tão brutal. E demorou alguns meses, assim. A polícia começou a fazer várias entrevistas para saber quais foram os passos ali, né, da Lisa depois que ela saiu de casa, e isso se arrastou por um tempo. Mas através dessas entrevistas eles descobriram que a Lisa passou em 3 casas. A primeira casa que ela passou era de uma professora dela, a segunda casa era de uma colega de classe dela e até bem próximo à casa dela, e a terceira casa era de um amigo da família, o Gerald Turner. Então, aparentemente, a Lisa só passou por casas de pessoas que ela conhecia, né? Ela não teve um contato nenhum com algum estranho, pelo menos a polícia não conseguiu mais nenhum passo da Lisa depois dessa terceira casa, que era do amigo da família. O que fazia o Gerald um pouco suspeito, né? Já que ele tinha sido aparentemente a última pessoa a ver a Lisa. Então, vamos falar um pouquinho quem era o Gerald Turner. O Gerald, ele tinha 25 anos na época aqui dos fatos e havia um tempo que ele tinha morado de aluguel na parte de cima da casa da Lisa. Nos Estados Unidos tem muito disso, de você às vezes mora numa casa com 2 andares e você aluga o andar de cima ou o andar de baixo. Então, ele já tinha morado com a família da Lisa e ele se dava muito bem com a família da Lisa. Quando ele tava morando com eles lá, ele tinha acabado de ter um nenê com a namorada dele, né? Então, todo mundo se dava muito bem ali. Inclusive, a Lisa adorava ficar com o bebê ali, né? Do Gerald. Ela saía passear com o bebê, né? Levando o carrinho do bebê. E a Lisa gostava de contar as coisas pro Turner, né? Ela contava o que tinha acontecido na escola, o que ela tinha aprendido. Eles ficavam conversando na parte da frente da casa, na escada. Então, era uma convivência de amizade, feliz e de confiança também. A Lisa confiava muito no Gerald. E além do Gerald ter sido, teoricamente, a última pessoa que viu a Lisa, a polícia começou a desconfiar dele também, porque ele começou a mudar as versões. Assim, cada hora que eles iam entrevistar o Turner, ele mudava alguma coisinha ali na versão, que não batia, então a polícia começou a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. A polícia interrogava ele várias vezes, levava ele pra delegacia várias vezes, pra ele dar, assim, uma declaração formal, mas ele mudava de novo a história. O Turner, ele ofereceu para a polícia amostras do cabelo e de uma fibra que tinha numa colcha na casa dele, que posteriormente foram comparadas com cabelos e fibras encontradas no corpo da Lisa, e elas eram iguais, ou seja, o cabelo tinha vindo do Gerald e a fibra era da colcha do Gerald. A polícia voltava para casa do Turner para tentar falar com ele de novo, pediu para ele fazer teste de polígrafo, ele se negava. E como eu falei, todas essas entrevistas, esses interrogatórios, comparar cabelo, comparar fibra, demorou algum tempo. 9 meses depois do crime, no dia 8 de agosto de 74, Gerald Turner confessou o assassinato de Lisa French. E aí ele fez uma confissão, ele detalhou o que aconteceu naquela noite de Halloween. Ele disse que naquela noite ele estava muito sexualmente motivado. Isso já me irrita porque parece que tá usando isso como uma forma de desculpa pelo que ele fez, né? Isso já me irrita profundamente. Por que me irrita? Porque dá a impressão, assim, que quando o homem está sexualmente motivado, num nível, assim, muito grande, ele não consegue se controlar, entendeu? É isso que me irrita. Dá a impressão, assim, que é uma coisa do homem, entendeu? Ele tá muito motivado sexualmente, então, assim, a gente tem que, né, relevar aí o que ele fez depois. Então, isso me irrita demais. Bom, ele falou que tava, né, sexualmente motivado e a Lisa bateu na porta dele, né, pra pedir doces. E como eles se conheciam, o Gerald convidou a Lisa pra entrar. E ele pede pra ela ir no quarto, ele fala alguma coisa, né, que convence ela a ir pro quarto. E como eu falei, a Lisa confiava nele, ela tinha ele como um amigo, né, até como um familiar. E ele disse que nesse momento ele ataca a Lisa e abusa dela. Ele disse que a certa altura a Lisa parou de respirar e ele ficou simplesmente apavorado. E ele disse que ele não queria matar a Lisa, ele queria apenas abusar da Lisa. Então ele percebe que ela não tá respirando, ele diz que ele tenta reanimar, só que ele falou que nesse momento a namorada dele chegou em casa. Então ele teve que rapidamente esconder o corpo. Ele disse que colocou meias nas mãos e carregou o corpinho da Lisa pro banheiro. A namorada do Gerald declarou que nesse dia ela chegou em casa
porque ela tinha ido lá naquele local que eu citei pra vocês no Pumpkin Place com a filha dela, né? A filha dela e do Jared. Então ela tinha voltado pra casa e ela encontrou o Jared deitado no sofá de roupão. E ele, sem que ela nem perguntasse nada, assim, ele já falou que ele não estava se sentindo bem, que ele estava doente, que ele precisava descansar. E ela conta que ele ficava indo pro quarto deles, né? Como se ele tivesse indo descansar, mas daí do nada ele voltava pra sala pra pegar alguma coisa na cozinha ou... Assim, era um comportamento estranho. Ela disse que nem chegou a entrar no quarto deles, né, na suíte lá e no banheiro, porque ela realmente achou que ele tava precisando descansar, porque ele tava agindo estranho, mas ela disse que não percebeu que aquilo pudesse ser algo que alarmasse ela de alguma forma. Ela disse que achou o comportamento do Jared estranho, mas que ela achou que fosse realmente porque ele tava se sentindo mal, porque tava passando mal, tava doente, e nisso ela já tinha que sair. Ela ia pra casa da mãe dela, ela e a filhinha. Então ela fica pouco tempo ali e ela sai da casa. E daí foi nesse momento que as autoridades acreditam, né, que o Gerald se livrou do corpo da Lisa. Nesse momento que a namorada sai de casa. Bom, o Gerald, ele disse que a Lisa tinha parado de respirar, né, do nada. Então na autópsia eles conseguiram ver o que tinha acontecido. Foi visto que ela, como é que eu vou explicar? Que ela realmente, assim, morreu porque parou de ir oxigênio, digamos assim, pro cérebro. Mas ela não tinha sido estrangulada ou asfixiada, nem nada, assim. Não era como se, por exemplo, aplicou alguma força no pescoço dela ou algo do tipo, ou alguma coisa no rosto que fez ela parar de respirar. Foi determinado na autópsia que a Lisa, ela morreu de choque. Ela literalmente morreu de pânico. Ela tava com tanto pânico, tanto medo do que tava acontecendo ali, que o corpo dela simplesmente parou de funcionar. Ele desligou totalmente, o coração parou de bater, ela parou de respirar e ela morreu assim. O médico, ele disse que ela morreu ou durante, né, tudo ali que estava acontecendo com ela, ou logo depois. Mas ele falou que realmente o pânico que ela tava, o medo, assim, né, do que ela tava vivendo ali, por ser provavelmente alguém que ela confiava, alguém que ela tinha um certo carinho, né, e tava fazendo alguma coisa com ela que eu nem sei se ela de repente entendia muito o que ele tava fazendo, mas ela só sentia que era algo ruim. E por ela ser essa menina que eu descrevi aqui pra vocês, ser tão pura assim, né, ser tão, um coração tão bom assim, de repente nem acreditar que existe tanta maldade no mundo, né. Então é muito triste a gente pensar que ela morreu de medo, gente. Ela morreu de medo, literalmente. Turner foi acusado de assassinato em segundo grau, comportamento indecente com criança, sedução de uma criança para propósitos imorais e perversão sexual, e foi sentenciado a 38 anos e meio de prisão. Durante o julgamento foi observado que o Turner, ele não teve nenhum tipo de remorso, assim, ou de arrependimento do que ele tinha feito, o que a gente já vê o caráter dessa pessoa, né? Pelo que ele fez, ele pegou uma criança que ele conhecia de 9 anos para se satisfazer sexualmente, fez ela ter tanto medo, tanto pânico que ela morreu e ele a descartou como se ela fosse um lixo. Literalmente, né? Porque ele jogou ela em sacos de lixo na beira da estrada. 38 anos é muito pouco, mas ele começou a cumprir a sentença dele em fevereiro de 75. Ah, e no julgamento, ele disse que aquela confissão que ele fez, ele falou aquilo só para os policiais pararem de pegar no pé dele. Essa foi a explicação dele, que na verdade ele não tinha feito nada daquilo que dizia a confissão e que ele só falou assim para os policiais pararem de encher o saco dele. Nessa época aqui, que ele foi conhecido como Halloween Killer, né? E ele não gostava desse apelido, digamos assim, porque ele disse que as pessoas matam a todo momento e não ficam famosas ou não ganham apelidos por isso. Que, na verdade, ele recebeu esse apelido só porque ele matou no Halloween. Então ele achava, assim, injusto isso, ele ter essa fama e as pessoas ficarem falando dele o tempo inteiro, sendo que assassinatos acontecem a rodo por aí. A gente já tá com bastante raiva aqui nesse momento, eu acredito, né, que vocês também, mas ficaremos com mais ainda, porque em 92 o Gerald Turner foi libertado incondicional. E essa condicional ele conseguiu por causa do bom comportamento dele na prisão. Ele cumpriu 17 anos dos 38, né, que já era pouco,
por fazer tudo aquilo que ele fez com a Lisa e ainda ficar mentindo pra polícia, enrolando e atrapalhando a investigação por 9 meses, né? E esse lance do bom comportamento me irrita muito, gente, porque claramente o Jared Turner, ele é um pedófilo e abusador, né, sexual. E dentro da cadeia não existe a vítima pro Jared. Não existe criança, né, lá na prisão. Não existiam mulheres lá na prisão. Então é óbvio que ele vai ter um bom comportamento. E também porque na prisão a gente sabe que existe um código, né, de moral entre eles. E esse tipo de criminoso que o Jared tá lá embaixo. Ninguém quer ter amizade com um preso desse, e ele também nunca vai se meter em qualquer tipo de confusão, porque ele sabe que ele tem um alvo nas costas, entendeu? Então é óbvio que ele vai se comportar bem. Mas isso todos nós aqui sabemos, mas aparentemente a justiça é cega, né? Então ele foi mandado para uma casa de recuperação em Milwaukee, que é um lugar onde os presos ou pessoas com problemas de saúde mental possam ficar depois que saem da prisão ou do hospital, antes de começarem a viver sozinhos. Só que as autoridades e a população de Milwaukee não queria ter nada a ver com Jared Turner. Eles odiavam esse cara, todo mundo sabia o que ele tinha feito. Então eles não queriam ele ali. E eles começaram a fazer grandes manifestações, eles faziam passeatas, piquetes, levavam cartazes para a parte de fora dessa casa de recuperação. Fizeram o maior barulho para que ele fosse retirado desse local. E não era só a comunidade, porque tinham policiais também que estavam envolvidos, autoridades, ninguém queria aquele cara ali. Nessa época que ele ficou nessa casa, ele até conseguiu um emprego, né? E foi numa usina de reciclagem, se eu não me engano. Só que não durou muito, porque essas mesmas manifestações aconteciam nessa empresa, né, nessa fábrica. Eles iam pra porta da fábrica e faziam protestos e tudo mais contra a permanência do Jared lá. É isso que eu falei da comunidade, né? Mesmo depois de anos terem se passado, ninguém esquecia o que ele tinha feito e ninguém queria deixar ele simplesmente sair e viver uma vida comum. Sendo que a Lisa não teve essa chance, a família da Lisa também vivia em sofrimento, então a comunidade não esqueceu. Nessa fábrica também teve reclamações internas, obviamente, de pessoas que estavam trabalhando ali e não se sentiam confortáveis trabalhando do lado do Jared. Então, logo ele foi demitido, não durou muito tempo. E a luta da comunidade não parava aí. Em 93, um pouquinho perto ali de completar um ano que ele tinha sido libertado em condicional, a população arquivou um processo civil para tentar forçar o tribunal a reconsiderar, né, essa ideia aí de ter libertado o Jared. Quando esse processo civil foi arquivado, ele voltou para a prisão e ele permaneceu lá preso. E em julho de 94 eles tentaram libertar ele de novo, mas o estado bloqueou. E eles bloquearam porque eles queriam colocar o Jared Turner numa instituição para pessoas com problemas mentais e por ser um predador sexual dentro de uma nova lei que eles tinham feito. E essa lei foi feita especificamente para tentar fazer com que o Jared Turner ficasse recluso. E essa lei se chama Turner's Law, né? Seria a lei de Turner. Sim, a lei levou o nome dele porque ela foi basicamente colocada em prática por causa dele. Pra tentar fazer com que ele ficasse fora da sociedade. A lei, ela é bem complexa, né? Bem completa também. Mas basicamente o que essa lei diz é que essas pessoas que saem da prisão, que são predadores sexuais, né, que estão presos por esses motivos, eles, em vez de sair, viver a vida, eles têm que ficar numa instituição para pessoas com problemas mentais, porque eles podem ser uma ameaça para a sociedade e podem continuar aí com essas práticas depois que eles forem postos em liberdade. O que é um jeito de você deixar essas pessoas presas, né? Sem que elas forneçam nenhum tipo de perigo aí pra sociedade, porque, obviamente, gente, essas pessoas, predadores sexuais, pedófilos e tal, eles vão fazer de novo, né? Podem ficar 50 anos na cadeia, eles vão sair e eles vão dar um jeito de fazer de novo. Então é isso que a lei não queria que acontecesse. Para a população, o Jared se encaixava totalmente nessa lei, porque ele era uma ameaça para a sociedade, com certeza, e tava todo mundo tentando fazer o máximo para que ele conseguisse se encaixar dentro da própria lei que foi feita para ele. Deu para entender?
Mas, infelizmente, em 98, foi feito um julgamento para decidir, né, se ele poderia aí entrar nessa lei ou não. E o júri decidiu que não, que ele não era um predador sexual, que ele não era uma ameaça para a sociedade e que ele não se encaixava na descrição da lei de Turner. E essa decisão significava que eles não podiam mais conter o Jared ali sob a lei, né? Ele não podia mais ficar preso. O que faz a gente pensar e ficar com raiva são as coisas que foram faladas nesse julgamento. Porque testemunharam contra ele uma ex-babá de 15 anos, que ele tinha ali pra filha, ex-namorada, 2 ex-esposas, e todas elas falaram que foram de alguma forma abusadas pelo Jared. Do modo geral, todas falaram que quando elas negavam sexo pra ele, ele simplesmente batia nelas, agredia e depois as abusava, né? Então é óbvio que esse cara é um predador sexual, mas mesmo com tudo isso, o júri achava que não. Além dessas mulheres todas, ainda tinha um histórico que ele foi condenado por abusar e matar uma criança de 9 anos. E mesmo assim, o júri falou que não. Ele é uma pessoa legal. Mas calma, vai piorar. Em 98 mesmo, no mesmo ano aqui, o Jared, ele ameaçou uma assistente social com uma faca. Quando isso aconteceu, de novo, foi solicitado que a condicional dele fosse revogada. Mas, de novo, o júri não revogou essa condicional, ele conseguiu continuar vivendo a vida dele tranquilamente. E ele continuou, de certa forma, aí, dando risada na cara da sociedade, literalmente, porque logo depois disso, em 99, ele entrou com uma ação naquela empresa que ele trabalhou lá, de uma usina de reciclagem, dizendo que eles o demitiram por causa do histórico dele ali, que ele já tinha sido preso e tal. Em Wisconsin, na época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época não podia, você não poderia nem negar e nem dar emprego ali baseado no histórico criminal da pessoa. Então ele ganhou esse processo, não foi revelada a quantia que ele ganhou, mas foi uma boa quantia em dinheiro. Então irrita muito a gente saber que ele fez tudo o que ele fez, as pessoas estavam tentando manter ele na prisão e a justiça continuava liberando e ele ainda continuava querendo tirar dinheiro de outras pessoas e ainda tripudiar em cima de toda essa comunidade que estava contra ele. Mas algo finalmente aconteceu em 2002. Na verdade, tem uns lugares que diz que foi 2002, 2003, mas foi mais ou menos nessa época. O Jared, ele tava morando numa casa de recuperação e as autoridades foram nessa casa de recuperação para fazer ali um check-in de rotina. E daí eles acabam encontrando várias e várias coisas muito gráficas. Eles encontraram computadores e discos rígidos cheios de imagens indecentes, vídeos explícitos, revistas impróprias. Ele foi pego tentando assistir filmes de serial killers e um desses filmes era sobre uma menina nova que era violentamente esfaqueada. Para as autoridades, obviamente, ele estava aí aumentando esse fascínio, esse fetiche que ele tinha aí com a violência, né, com o assassinato em si. Porque no caso dele, que foi condenado como um criminoso sexual, ele não poderia ter nada disso que ele tinha lá na casa dele, também não poderia assistir os filmes que ele estava tentando assistir. Então a polícia simplesmente revogou a condicional e colocou ele na prisão de novo. E depois disso ele foi condenado a 15 anos por ter violado essa condicional. No meio dessas coisas que eles encontraram na casa dele, tinha uma carta para Lisa. Eu vou ler ela aqui para vocês. Querida Lisa, eu duvido que eu pudesse perceber completamente o terror que você experimentou em minhas mãos por aquela noite das crianças ter começado tão alegre para você apenas para terminar tão tragicamente. Para me assombrar para sempre, eu ainda posso ver você de pé na porta com aquele chapéu de feltro radiante por ter me reconhecido. Então eu vejo o deleite em seus olhos e aí o medo enquanto fecho a porta atrás de você. O resto da minha vida terei que conviver com o que fiz com você. Naquela noite eu me transformei em um monstro. Eu juro a você pela minha vida que eu nunca vou prejudicar outra criança. Finalmente, né, depois de tantos anos, ele estava novamente na prisão e as pessoas ali da comunidade, a família da Lisa, poderiam se sentir um pouco mais seguros. Porém, vocês lembram que ele foi condenado a 15 anos, né, de prisão por ter violado a condicional e
ele tinha uma data de soltura em 2018. Então, em 2017, a mãe da Lisa sabia que tinha que fazer alguma coisa para que isso não acontecesse. Ela não queria de jeito nenhum que esse cara saísse da prisão. Veja só, gente, quantos anos depois desse crime, a família da Lisa, principalmente a mãe dela, ainda lutava para manter o cara que tirou a vida da filha dela na prisão. Então, em 2017, ela fez uma petição. Inclusive, alguns vídeos que eu vi no YouTube foram feitos mais ou menos nessa época, então a petição ainda estava acontecendo. Na verdade, a petição, eu vou até deixar o link aqui embaixo, ela ainda existe, mas eu acredito que vocês vão vendo aí o que eu vou contar no decorrer do vídeo, eu acredito que ela não seja mais para esse propósito que a mãe dela queria, né? Mas enfim, eu assinei essa petição agora, né? Porque é uma coisa que eu quero, que ele nunca saia da prisão. Então tá lá minha assinatura e eu vou deixar aqui embaixo só pra vocês olharem também. Essa petição, então, era pra que a justiça visse que ela não poderia soltar o Jared. Ela queria novamente que ele fosse detido, bloqueado, né, numa casa de recuperação, num hospital psiquiátrico, qualquer coisa do tipo, através daquela lei que foi feita especificamente pra ele, a lei de Turner. O Departamento de Justiça de Wisconsin também tentou manter o Jared preso usando a lei de Turner e eles diziam que queriam mandar, né, ele para uma instituição psiquiátrica logo que ele fosse libertado, né, da prisão. Eles argumentavam que ele ficar nessas casas de recuperação igual ele estava, né, que é algo monitorado, é algo assim que até as pessoas ficam ali meio de olho, mas que não era o suficiente pra ele, porque mesmo assim, ele estando numa casa de recuperação onde ele era vigiado, ele tinha todas aquelas coisas armazenadas e tentava continuar aí alimentando esse fetiche que ele tinha, né, esse desejo que ele tinha. Então eles achavam que não era o suficiente pro Jared, eles queriam que ele ficasse preso numa instituição psiquiátrica. E para que isso acontecesse, o Estado tinha que provar que ele tinha problemas mentais, né? Que ele tinha que ficar numa instituição psiquiátrica. Só que eles não conseguiam, né, fazer isso. E em 2018, né, chegou a data e ele foi libertado novamente. Quando ele foi libertado, ele foi para um centro de tratamento. Eu não sei exatamente o que seria esse centro de tratamento, mas obviamente não era o que a família, né, queria, ali, a família da Lisa. Então, quando ele foi libertado, começou essa briga aí para ter um novo julgamento, uma nova audiência para decidir, né, se ele iria ou não para esse hospital psiquiátrico, para essa instituição psiquiátrica, né, que é onde a pessoa fica, de certa forma, presa, ela não vai andar aqui com as pessoas na rua. E os advogados do Jared, nessa época, eles tentaram transferir esse caso para um outro condado, e não ali pro de Fond du Lac, né, que foi aonde aconteceu o crime. Eles argumentavam que ali todo mundo já tinha um pré-julgamento do Jared, né, que não seria um julgamento justo, e eles também tentaram argumentar que quando ele violou a condicional, ele não estava em Fond du Lac, que era num condado vizinho, então que deveria ter sido trocado para lá, mas não foi trocado e ele continuou, esse caso continuou ali em Wisconsin, em Fond du Lac. Os advogados começaram a usar também a desculpa da idade dele, que agora ele já era 60 e poucos anos, ele já tinha uma idade avançada, então que ele não... Basicamente, gente, eles estavam falando assim, que ele não ia conseguir abusar de nenhuma mulher, ele não ia conseguir fazer nenhum crime, porque ele já estava velho. E a gente sabe que isso não é verdade, e a gente conhece vários e vários criminosos e serial killers e tudo mais que tinham uma idade avançada e continuaram matando. Então, assim, essa desculpa é absurda. Então, esse processo aí continuou rolando e uma audiência foi marcada para outubro de 2020, gente. Pertinho aqui. Olha quanto tempo depois, eu fico indignada de saber, assim, né, que em vez do cara tá lá trancafiado, sem nenhuma chance de sair, todo esse tempo ele saiu, voltou, ganhou dinheiro, sabe, tripudiou em cima da sociedade e ainda aí tem gente se incomodando com esse cara. Essa audiência aí, que era pra ter sido em 2020, ela foi adiada por causa da pandemia. E daí eu fui procurar, né, quais eram as atualizações desse caso, e eu só achei uma reportagem agora de fevereiro de 2022, desse ano. Foi a mais recente que eu achei. E eu vou ler aqui o que diz essa matéria. Jared Turner, conhecido como o assassino do Halloween, permanecerá confinado em uma unidade de saúde mental segura após a decisão de um juiz do condado de Fond du Lac. A próxima audiência do caso de Turner é uma conferência telefônica marcada para 29 de março de 2022, de acordo com os registros do tribunal. E eu não consegui achar mais nada depois disso. Eu não consegui achar sobre essa
conferência telefônica, eu não consegui achar nada. Aparentemente, ele tá confinado nessa casa aqui de saúde mental após a decisão desse juiz. Então eu não tive mais nenhuma atualização aí desse caso, a última mais recente foi essa. E graças a Deus ele está de alguma forma bloqueado, né? Ele não pode conviver em sociedade mais. Os advogados dele continuam tentando que ele seja libertado de alguma forma, porque eles dizem que nunca foi provado, o Estado nunca conseguiu provar que ele tem uma doença mental. Mas, né, a promotoria acredita que eles têm indícios suficientes para deixar ele trancafiado lá para sempre. Inclusive, ele foi diagnosticado por um psicólogo com transtorno de pedofilia. Várias cidades de Wisconsin acabaram criando novas leis sobre o trick or treating, né, que são os doces e travessuras. As leis variam de cidade para cidade. Em Fond du Lac, passou a ser permitido apenas no domingo antes do Halloween, das 3h30 às 5 ou 6 da tarde. Em Milwaukee, que é a maior cidade do estado, eles têm regras mais rígidas em relação ao Halloween. Eles permitem que as crianças façam o doces e travessuras apenas no domingo, da 1 às 4 da tarde. Falando aqui um pouquinho da família da Lisa para fechar. A mãe da Lisa, né, Marianne, ela teve uma outra filha, a Susan. Essa Susan, ela nasceu depois, né, que a Lisa já tinha falecido. Ela disse que ela cresceu, ela e o irmão, né, porque a Lisa tinha um irmão chamado Michael, que eu falei no início. Então, a Susan e o Michael, eles cresceram bem traumatizados, porque foi um sofrimento pros pais, né, então isso passou um pouco pra eles. Obviamente, a Marianne, né, a mãe, ela se tornou muito, muito super protetora, então ela protegeu muitos filhos até de coisas, digamos, normais, né? As crianças não conseguiam ter muita liberdade para ter uma infância tranquila, né? Uma infância saudável, justamente porque a mãe era muito traumatizada e é super compreensível isso. Então, as crianças, elas cresceram com um pouco de problema de se relacionar com outras crianças, elas nunca puderam, né, comemorar o Halloween, obviamente, assim, também porque a mãe proibia. E é claro que todo ano, né, que se aproxima essa data é um peso para a família, é um clima ruim, são lembranças ruins, é uma coisa que você não tem como apagar, né. A Susan, né, essa irmãzinha, ela também conta que ela cresceu ouvindo que a irmã dela, a Lisa, que ela não conheceu, foi jogada numa vala lá, né, num lugar qualquer, dentro de um saco de lixo. Então ela conta que sempre quando ela via sacos de lixo na rua, ela tinha uma sensação horrível e ela tinha muito medo de que encontrasse alguma coisa ali, uma outra pessoa, enfim. Deve ser uma sensação horrível você ter esse medo, gente, de sacos de lixo, que é uma coisa que a gente vê a todo momento. Eu vi também aquela amiga que seria a amiga que ia encontrar com a Lisa naquele Pumpkin Place. Por isso que eu falo que fica confuso, né? A história a gente não sabe exatamente, mas ela diz que se sente culpada por não ter ido encontrar a amiga lá nesse local. Então, por isso que eu acho que a versão de que a amiga tava de castigo é mais plausível, né? Porque hoje em dia ela fala isso, que ela se sente culpada de não ter ido nesse lugar, porque se ela falasse que ela iria, provavelmente a Lisa ia direto pra lá, não iria pegar doce nas casas. É sempre aquilo que eu falo, gente, não tem como a gente saber, né, o que vai acontecer, não tem como essa menina se culpar por causa disso, porque o culpado é sempre o assassino, quem fez o ato em si, né, e nesse caso o Gerald. Em 2011, 38 anos depois do caso aí da Lisa, a Anne, que é essa amiga que iria se encontrar com a Lisa no Pumpkin Place, ela começou a conversar com a mãe da Lisa no Facebook. Eu acho que, devido aos fatos, elas não devem ter crescido na mesma região, né? Não devem ter se relacionado mais. Então elas conseguiram se encontrar depois de adultas aí pelo Facebook. E elas foram pra Wisconsin, lá onde estava o túmulo da Lisa. As duas, né? A amiga, a mãe. E elas disseram que foi uma experiência muito curativa para as duas, assim, foi algo muito importante para elas fazerem juntas. Uma coisa, assim, que eu acho válido a gente pensar aqui, porque a gente costuma falar assim, esse crime aconteceu no Halloween, né, e associar a essa data aqui, tem muita gente que não gosta por vários motivos, enfim. A Lisa conhecia, né, o assassino dela, ela confiava nele, e eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente fica com medo do estranho, né? Óbvio que existem casos assim, né? Quando se trata de criança, a gente sabe que a maior parte dos casos de abuso com criança, de assassinato contra criança, é alguém conhecido.
é alguém que a criança se relaciona, é alguém que a criança confia. E isso é muito triste, então, independente se isso foi no Halloween ou não, porque às vezes a gente pode julgar dela, ela saiu sozinha na rua, né, e entrou na casa desse homem, óbvio que era algo perigoso, mas era alguém que ela conhecia, né? Ela não entrou na casa de um estranho ou um estranho abordou ela do nada, né? Foi algo que ela entrou na casa porque ela confiava naquele homem. Isso é muito triste da gente saber e a gente não pode julgar, como eu falei, eram outros tempos e tudo mais. Mas muitos casos como esse acontecem dentro de casa, né? A criança não precisa nem sair sozinha. Então é sempre necessário a gente ter muito cuidado quando se trata de criança. E outra coisa que eu queria falar é que quantos anos se passaram e a família ainda tem que lidar com este cara. É o que eu vejo, assim, em alguns casos, e alguns canais que eu assisto já comentaram também, que é a prisão perpétua para a família, né? A família, ela não consegue se sentir bem, se sentir livre de novo, ainda mais nesse caso que o cara tá o tempo inteiro tentando sair da prisão. Como se ele não tivesse feito nada. Como se a prisão não fosse o lugar que ele tinha que estar, né? Ele tá num lugar muito melhor do que ele merecia estar, porque ele não tá na prisão, né? Ele tá numa casa, não sei o que, psiquiatria, enfim. Então me dá muita raiva disso, né? A família, ela não tem paz, ela já tem que lidar com a falta da Lisa, que é insubstituível, que nunca vai curar, nunca vai ter nada que arrume isso, e ainda tem que lidar com um cara desse o tempo inteiro, como se fosse um fantasma. E eu vou terminar o vídeo aqui falando uma frase da mãe da Lisa, que resume bem essa luta que eles continuam tendo aí para cessar, né, a liberdade do Gerald. Ela disse, abre aspas, quando a Lisa puder voltar a ter a sua liberdade, ele também vai poder ter a liberdade dele. É isso pro caso de hoje, obrigado por ter assistido até aqui. Vou deixar aqui do lado os outros casos que eu tô trazendo aqui no mês de outubro, a ver com o Halloween. Então eu espero você em algum desses vídeos aqui, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.